Olá, conversaremos agora sobre o balanço patrimonial, o mais fundamental relatório contábil, conversando especificamente sobre contas retificadoras. O que é que são contas retificadoras? São contas que retificam, ajustam valores de outras contas, notadamente dos ativos. Representam reconhecimento de consumos em contas do ativo, sejam contas de ativo não circulante, investimentos de longo prazo, ou contas do ativo circulante, como a conta clientes. Nessa nossa aula, temos o objetivo de entender as contas retificadoras do balanço patrimonial, estejam elas em ativos não circulantes ou em ativos circulantes. Quando vamos entender o balanço e as especificidades aí dos seus grupos, ativos circulantes, ativos não circulantes, passivos não circulantes e patrimônio líquido, quando olhamos a especificidade de contas do ativo não circulante, como por exemplo a conta associada à aquisição de um determinado equipamento, aí passamos a ter a necessidade de compreender sobre o balanço o efeito de dois desafios: o desafio de entender o caixa e o desafio de entender a competência e o consumo. Por quê? Porque quando nós entendemos o momento presente, o momento em que compramos um equipamento e a partir daí esse equipamento se torna disponível para uso e ganho futuro, aí temos a necessidade de entender que no momento do investimento, da compra do equipamento, temos um desembolso, o equipamento foi comprado, mas não temos um consumo, porque o equipamento ainda será disponibilizado para uso e ganho no futuro. No futuro, depois, nós não teremos o desembolso, o equipamento foi comprado lá no início, lá atrás, mas precisamos reconhecer o consumo. Então, note que agora a gente tem a necessidade de reconhecer um consumo que não será desembolsado, quer dizer, o consumo do valor do equipamento, cujo investimento foi feito na origem, lá atrás no tempo. E quando nós vamos reconhecer esse consumo associado a investimentos de longo prazo, aí, de um modo geral, a contabilidade vai usar o recurso da depreciação, o reconhecimento aí do desgaste, obsolescência de bens tangíveis. Então, quando eu compro uma máquina, eu sei que ela vai se tornar disponível para meu uso e ganho futuro ao longo de uma série de períodos. Eu efetuo o desembolso associado à máquina no momento que eu compro, mas nesses períodos futuros que eu imagino usufruir, ter usos e ganhos aí associados à máquina, eu vou ter que reconhecer o seu consumo. Como fazemos isso? Assumimos uma vida para o equipamento, podemos assumir a inexistência de valor residual no final. Então, essa depreciação seria o valor do equipamento dividido por sua vida. E a partir daí eu faria o reconhecimento por período dessa depreciação. Naturalmente, se eu acumulo essas depreciações ao longo do tempo, eu vou precisar informar isso no balanço, já que é um consumo do valor do equipamento que precisaria estar refletido no balanço. E como é que geralmente nós vamos fazer isso? Colocando uma conta retificadora, quer dizer, para cada investimento de longo prazo aí que eu faça, se existem consumos associados a ele, logo abaixo da conta referente ao investimento, eu farei essa conta retificadora. Então, quando o investimento é num ativo tangível, uma máquina, um equipamento, um prédio, uma instalação, aí abaixo desse registro eu vou ter a depreciação acumulada dele. Quando eu faço referência a ativos intangíveis, como a compra, né, de um direito de exploração de uma marca, uma patente ou um ponto comercial, aí o reconhecimento do consumo também deve se dar em função dessa vida imaginada para usufruir os benefícios associados a esse investimento. Então, se eu compro o direito de exploração de uma patente por 2 anos, para cada ano de exploração da patente, eu deveria reconhecer o consumo do direito por meio dessa amortização que aqui nós estamos enfatizando como amortização de ativos. A amortização de ativo representa um consumo que tem que estar refletida
numa conta retificadora no balanço, apresentada com sinal negativo, e que ajusta o valor desse investimento feito, no caso, em ativos intangíveis. Eu não posso confundir a amortização de ativos com a amortização de passivos. A amortização de passivo é troca patrimonial, ela não é consumo. E quando eu faço referência a ativos minerais ou florestais, o reconhecimento do consumo desse ativo se dá por meio da exaustão ou depleção, que também é uma conta retificadora, vai aparecer lá no ativo circulante, logo abaixo dessa conta que reflete o ativo mineral ou florestal, e que essa exaustão ou depleção acumuladas vão refletir o quanto desse ativo que eu tenho já foi consumido. Se vamos aplicar um exemplo simples, então imagine a situação de um ativo não circulante. Um belo momento eu comprei para minha empresa um veículo no valor de 80 mil. A nota fiscal de aquisição foi no valor de 80 mil. Enquanto esse veículo permanecer na empresa, o valor de registro será 80 mil, não importa quantos anos forem. Mas a partir do momento que ele se torna disponível para uso e ganho futuro, eu passo a ter sobre ele desgaste e obsolescência, quer dizer, a capacidade dele gerar riqueza no futuro vai ser reduzida. E eu preciso refletir isso. Como a nota fiscal de entrada do veículo foi no valor de 80, o valor do veículo não poderá ser alterado. O valor de registro do veículo sempre será 80. E o consumo, quer dizer, e a perda do valor e o desgaste, a obsolescência associado a esse bem? Eu vou reconhecer isso por meio da depreciação. A depreciação é o consumo reconhecido em cada um dos períodos, e à medida que os períodos vão passando, eu vou acumulando isso. Então, eu poderia ter associado a esse registro, depois de alguns anos, uma depreciação acumulada, com sinal negativo, por isso que chamamos de retificadora, ajustam valores contidos no balanço patrimonial, e nesse caso no valor de 72 mil. Ou seja, o valor de compra do bem foi 80, desses 80 já registramos o consumo, já depreciamos de forma acumulada 72 mil. Se eu pergunto então qual é o valor do veículo, aí o balanço patrimonial vai te dar duas informações. O valor de registro, o valor histórico de aquisição, 80. Mas se eu reconheço que junto com os 80 já foram consumidos 72, isso quer dizer que eu teria um valor contábil líquido de 8. Indo adiante, em relação ao exemplo do veículo, imaginando que esse veículo tenha sido comprado por 80, quer dizer, a nota fiscal de compra, a documentação hábil e idônea que temos sobre o veículo vai trazer esse valor objetivo de 80. Isso quer dizer que faremos no balanço o registro no valor de 80, independentemente de quanto tempo esse veículo permanecer conosco. Mas, para reconhecer o consumo, vamos ter que usar a depreciação, e o acúmulo dessa depreciação vai aparecer como uma conta retificadora que ajusta no balanço patrimonial o valor do veículo. E a partir daí precisamos assumir uma vida útil para esse veículo. Então, quanto tempo seria plausível permanecer com o veículo, nos dando o direito aí de uso e ganho? E aí poderíamos assumir o período de 5 anos. Se esse cálculo tem implicações fiscais, aí podemos usar as diretrizes que o fisco, que a Receita Federal, apresenta para equipamentos e vidas assumidas com fins fiscais também. E nesse caso, se vamos desprezar valor residual ao final, isso quer dizer que vamos reconhecer a compra no valor de 80, o valor do veículo igual a 80, mas vamos ter que reconhecer nesse horizonte de 5 anos todo o consumo do valor 80. Para fazer isso, poderíamos fazer uma conta simples, o valor dividido pela vida útil. Então, se eu preciso consumir 80 em 5 anos, isso quer dizer que em cada um dos 5 anos eu consumiria 16. Essa depreciação, que reflete o consumo do período, ela é apresentada na demonstração de resultado
um outro relatório contábil, objeto aí de uma outra aula nossa, mas o acúmulo desse consumo é reconhecido na conta retificadora chamada depreciação acumulada. Então, no nosso balanço patrimonial, o valor de registro do veículo é o valor da nota fiscal de entrada, o valor por quanto compramos com base na documentação hábil e idônea. Enquanto o veículo permanecer conosco, o valor de registro será igual a 80. Não temos aí outra alternativa, porque é o que o documento aí nos traz. O reconhecimento do consumo em cada um aí dos 5 anos de vida projetada para o veículo vai ser de 16. Então, em cada um dos 5 anos, teremos o reconhecimento desse valor de 16. Esse consumo por período vai ser apresentado no outro relatório contábil, que é a demonstração de resultado, que complementa o conteúdo do balanço, objeto da nossa aula de hoje. Qual é o efeito do balanço? O acúmulo dessa depreciação. Quer dizer, junto com a conta veículo, precisamos ter uma conta depreciação acumulada do veículo que vai acumular, somar esses valores. Então, no ano 0, não tínhamos depreciação, o veículo ainda não estava sendo de fato consumido. A partir do ano 1, o consumo inicia. O registro é feito na depreciação do período. Então, no primeiro ano, eu depreciei quanto? 16. Então, a depreciação acumulada é no valor de 16. No segundo ano, eu depreciei outros 16. Como eu já tinha 16 depreciados no ano 1, no ano 2 eu totalizo 32. Acumulei 16 do ano 1, mais 16 do ano 2, deu 32. No ano 3, eu depreciei no ano mais 16. A depreciação acumulada, que no ano 2 era 32, com os 16 do ano 3, vai para 48. No ano 4, depreciei outros 16. A depreciação sobe para 64. No ano 5, outros 16. A depreciação fecha, então, o valor do veículo 80. Como eu já depreciei todo o valor do bem, se o veículo permanecer na empresa em períodos futuros, não teremos mais depreciação, porque já depreciamos todo ele nos períodos passados, e aí, nesse caso, a depreciação acumulada indica que todo o reconhecimento aí do consumo do bem já foi feito. Então, essas são contas retificadoras de ativos não circulantes. Representamos por meio de um ativo tangível, um veículo, mas o conceito poderia ser aplicado a ativos intangíveis, com amortização, ativos minerais ou vegetais, por meio da exaustão ou depleção. Se analisamos não mais os ativos não circulantes, mas os ativos circulantes, aí dentro dos circulantes temos outras contas retificadoras que podem ser apresentadas no balanço. Então imagine que eu tenho o registro de valores a receber lá na conta clientes. E aí um questionamento precisa ser colocado. Será que todos esses valores serão de fato recebíveis? Provavelmente, em quase todos os contextos, a totalidade não será recebível, porque existem créditos aí que não serão convertidos em dinheiro. Para essas situações é que então existe uma outra conta retificadora, que é a conta provisão para créditos de liquidação duvidosa, ou podemos usar aí as iniciais PCLD, que vai refletir isso, quer dizer, um consumo associado aí à inadimplência de uma venda feita a prazo. Um exemplo concreto, uma operação tem um saldo lá de clientes de 80 e essa operação imagina 15% de inadimplência. Então, o que ela precisaria fazer no seu balanço patrimonial? Apresentar uma conta retificadora com a provisão de créditos de liquidação duvidosa no valor de 15% de 80. 15% de 80 dariam aí os 12 mil. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido para essa nossa aula, que era entender, as contas retificadoras do balanço patrimonial, sejam elas contas de ativos não circulantes ou contas de ativos circulantes. Bons estudos!